Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 24, verso número 45. Aleluia. Desculpa, 44. 24, 44. Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz glória eterna. Ó, temos um glória eterna ali, glória eterna. Aleluia. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos. E em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. O verso número 49 diz: e eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Estenda as suas mãos, queridos. Abençoe a minha casa, a minha família. Abençoe a vida do pastor Kleber, a pastora Fernanda, a Sofia. Abençoe a minha casa nessa noite. Abençoe a minha família. Abençoe essa mensagem nessa noite. Diga: Senhor, usa, Pai, a vida do seu filho. Abençoe, ore por essa mensagem, queridos. Ore para que o Senhor continue falando conosco. Repreenda todo o mal, tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas nessa noite. Toda seta do mal, toda seta de Satanás, toda a opressão do mal vai embora agora em nome de Jesus. Os anjos do Senhor estejam neste lugar. Miríade, um exército poderoso do Senhor esteja neste lugar. Anjos do Senhor, anjos com espada desembainhada, anjos ministradores, anjos intercessores, anjos guerreiros. Cerca este lugar, meu Deus. Que o poder do Espírito Santo flua sobre este lugar, flua sobre as nossas vidas, Pai, flua sobre cada um de nós. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Queremos ouvir a sua voz, queremos, Pai, oh Deus, ir além. Oh, aleluia. E que esta palavra traga o resultado pelo qual ela foi enviada nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, queridos, aleluia. Eu sempre digo isso, né? Eu estou muito feliz, mais uma vez, por estar na presença dos queridos aí. Domingo eu não pude pregar a palavra, na quarta-feira também não. Acho que a maioria de vocês já sabem, né? Eu tive uma enfermidade. Acho que a gente não tem que esconder essas coisas, porque o cristão e o pastor também fica doente. Chegaram os nossos queridos aí, o pastor Peixoto, a pastora Tiara, nossos discipuladores, nossos pais espirituais, queridos. É uma honra, um privilégio de recebê-los aqui nessa noite, viu, queridos? E esses dias eu não consegui vir, nós até cancelamos o culto e nós só fizemos o culto online. Nós achamos melhor, porque alguns irmãos acho que não sabem, mas eu tive o Covid. Passei alguns dias difíceis. Fiz 43 anos, dia 21 agora. E em toda a minha vida eu nunca tinha ficado tão doente na minha vida, queridos. Algumas pessoas pegam sintomas leves, outras pessoas pegam
sintomas médios, outros graves. Infelizmente, algumas pessoas estão perdendo as suas vidas, mas muitas pessoas estão recebendo a graça, a cura do Senhor. Amém? Glória a Deus. A graça do Senhor está sobre as nossas vidas, queridos. E como eu preguei uma mensagem há tempos atrás, que nós tínhamos que pedir para que o Senhor nos livrasse das enfermidades no geral, dentre elas o Covid-19. Mas se o Senhor não nos livrasse, o Senhor nos livraria na enfermidade. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha por adorar somente ao Senhor, o seu Deus. E eles foram lançados na fornalha. O rei ficou com tamanha ira que os lançou naquela fornalha. Mas antes de lançá-los ali, eles esquentaram a fornalha por 7 vezes. 7 vezes mais, queridos. As pessoas que os lançaram dentro da fornalha, eles morreram na hora, só do mormaço que saiu da fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram, e de lá de fora os homens conseguiam ver, o rei conseguia ver. E eles falavam: mas entraram 3 homens, mas tem 4 homens lá que estão andando com eles. Era o anjo do Senhor, queridos. Era o Senhor, era Jesus, estava lá dentro da fornalha com ele. E quando eles saíram, só se queimaram as cordas que os amarravam, queridos. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entrassem naquela fornalha, queridos. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os livrou da fornalha. Glória a Deus. Nós vamos passar por muitas lutas, nós vamos passar por muitas dificuldades, nós vamos passar por muitas aflições na vida, queridos. Mas aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que andam na presença do Senhor, não serão retirados dessa terra, queridos, enquanto o Senhor não cumprir até o último propósito. Deus permitiu que eu passasse por essa situação, eu passasse por dificuldade, eu sentisse febre por 7 dias, eu sentisse dores no corpo, dores de cabeças terríveis, falta de ar, o meu pulmão se manchou, mas o Senhor me levou, mas o Senhor me livrou, e todo o tempo eu senti a presença do Espírito Santo, queridos. Mesmo no meio daquela enfermidade, mesmo no meio daquela aflição, mesmo quando o médico fez ali o raio-x, e ele falou: seu pulmão está manchado, e ele ainda cogitou para que eu me internasse, falou: você quer que eu separe um leito? E a minha esposa na hora falou: não, você não vai ficar não. E eu quase não estava aguentando andar, mas eu senti a presença do Senhor, quase não consegui orar muitas vezes, queridos. Na madrugada, fiquei umas madrugadas sem dormir, dormia sentado porque não conseguia deitar, a respiração era difícil, mas eu sentia: não é a hora, porque o Senhor tem propósito na minha vida. Existe um sonho muito grande no meu coração, queridos, que é ganhar almas para o Senhor, e o Senhor sabe da vontade que eu tenho no meu coração, do maior amor, da maior paixão, que é ajudar pessoas, que é edificar pessoas, que é ser um vaso nas mãos do Senhor, queridos. Não foram os homens que me chamaram, não foi os homens que te chamaram, não foi os homens que te tiraram da onde você saiu, queridos. Foi o Senhor, foi o toque do Espírito Santo, foi o sopro, foi o ruá, foi o poder do Espírito Santo, foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te curou, foi o Senhor que te restaurou, foi o Senhor que te transformou, foi o Senhor que te alcançou, foi o Senhor que te livrou daquela bala, foi o Senhor que te livrou daquele assalto, foi o Senhor que te livrou
livrou da morte, queridos. É Ele que nos acompanha, é Ele que está conosco, mesmo andando no meio da luta, mesmo andando no meio dos leões, queridos, o Senhor ainda está conosco. Glória a Deus, aleluia. E se alguém um dia for retirado dessa terra, é porque chegou o momento, chegou a hora, queridos. E como o apóstolo Paulo dizia, o viver em Cristo é lucro, o morrer em Cristo. O viver é Cristo, o morrer é lucro, glória a Deus. O viver em Cristo, ele estava aprisionado, ele estava prestes a morrer, ser decapitado, mas ele dizia: o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque quem está no Senhor, queridos, ele não tem medo na hora e no momento onde ele será retirado. Ele entende que chegou o momento, e naquele momento ele somente sairá dessa terra. Esse corpo vai padecer, mas ele vai se encontrar com o seu Senhor. A maior esperança de um cristão, a maior esperança de um homem, a maior esperança de uma mulher é estar um dia com o seu Senhor, queridos. A maior esperança. Não deixe as coisas deste mundo, não deixe as coisas dessa terra, não deixe ninguém tirar a promessa do Senhor, não deixe Satanás. Muitas pessoas têm se esfriado, eu tenho conversado com alguns pastores, e muitas pessoas estão se afastando da presença do Senhor, queridos. E o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias: eu vou vir com uma porção dobrada, eu vou vir com uma unção dobrada, eu vou vir com poder dobrado nesses dias, porque a minha igreja, porque os meus filhos, as minhas filhas têm passado dificuldade, têm passado por lutas, têm passado uma das maiores crises que essa nação está enfrentando, e as nações têm enfrentado a maior pandemia da história. E o Senhor diz: é chegado um novo tempo, uma nova história. Talvez muitas pessoas vão estar frias, mas o Senhor está levantando os seus remanescentes, mas o Senhor está levantando, e o Senhor diz: eu estou enchendo, eu estou tocando, e chamas de fogo virão sobre as nossas vidas, como em Atos 2, quando aqueles homens estavam no cenáculo já 10 dias, crendo na promessa do Senhor, e eles sabiam que uma hora viria o poder dos céus, e como na palavra de Deus diz que eles esperavam a promessa. Jesus disse a ele: vá a Jerusalém, espere para a promessa, espere pela promessa, e eu derramarei algo especial. E Jesus, quando ele morre, ele ressuscita. 2 dos seus discípulos estão indo pelo caminho de Emaús, há poucos dias, queridos. Eles sabiam que eles deveriam ir para Jerusalém, esperar a promessa, esperar a presença, esperar algo especial que seria derramado em Jerusalém, mas eles estavam indo em um caminho contrário. Nesses dias nós temos visto muitas pessoas, parece que se insiste muitas vezes querer ir para o caminho contrário, mas aqueles 2 homens eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, e depois de 3 dias já estavam indo no caminho contrário, queridos. Se nós não abrirmos nossos olhos nesses dias, se nós não abrirmos a nossa visão espiritual nesses dias, muitas coisas vão querer nos levar para um movimento contrário, queridos. A mídia muitas vezes tem lançado os seus tentáculos, tem lançado coisas que têm abalado as estruturas das pessoas. São as vozes do mundo, são as vozes da mídia, são as vozes das pessoas que às vezes não estão alinhados com o Senhor, que muitas vezes querem nos tirar do caminho de Jerusalém, querem nos tirar do caminho da promessa. Mas glória a Deus que Jesus foi até aqueles 2 homens. Eles estavam em um movimento contrário, eles estavam indo em um caminho contrário, mas Jesus foi até ele, queridos.
Eu creio que nesses dias, mesmo pessoas que desalinharam um pouco, mesmo pessoas que saíram um pouco, mesmo pessoas que se frustraram, mesmo pessoas que se esfriaram, o Senhor Jesus está indo atrás novamente, o Senhor Jesus está alcançando novamente, o Senhor Jesus está falando novamente. E aqueles homens conversando ali no caminho de Emaús, Jesus aparece a eles, e eles não perceberam que era o Cristo, que era Jesus. Se nós não tomarmos cuidado, querido, nós perdemos a voz, nós perdemos os sentidos, nós perdemos a sensibilidade de quem é o Senhor. As coisas espirituais começam a se tornar normais. Mas a palavra de Deus diz que Jesus sentou na mesa com eles, e quando Jesus falava com eles, ele partiu o pão, queridos, e quando ele partiu o pão e repartiu com aqueles 2 discípulos, a Bíblia diz que outrora eles estavam com os seus olhos fechados, e eles não conseguiam enxergar que era o Cristo, o Filho de Deus, aquele que tinha ressuscitado. Mas no partir do pão, e quando eles receberam o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram na hora, queridos. É o partir do pão, é a palavra de Deus que vai abrir os nossos olhos nesses dias. É o partir do pão, é a palavra de Deus que vai abrir os nossos olhos, queridos. Não se afaste da palavra de Deus. Não se afaste da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Este livro é vivo, queridos. Nós temos dito sempre nos cultos, eu, a pastora e aqueles que têm pregado, leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. É no partir do pão, é no partir da palavra, é quando você ouve a palavra de Deus, que isso vai abrindo os seus olhos espirituais, vai trazendo verdade, quem você é em Deus, quem você é em Cristo Jesus. Qual o seu verdadeiro valor, homem? Qual o seu verdadeiro valor, mulher? É a palavra de Deus, queridos. Às vezes as pessoas ficam horas e horas nas redes sociais. Não há nenhum problema de você postar, não há nenhum problema de você ir para as redes sociais, mas não se distraia com as coisas deste mundo, não se distraia da palavra, deixa a palavra falar com você. Essas letras são vivas, quando você lê, queridos, isso traz edificação para a sua alma, isso traz edificação para o seu ser, isso traz edificação para os seus sentimentos. Nesses dias nós estamos passando por momentos de dificuldades, queridos, e muitas vezes o inimigo tem atingido as emoções das pessoas, tem atingido o sentimento das pessoas, tem atingido a espiritualidade das pessoas, mas a palavra de Deus vai fazer com que nós possamos enxergar algo e além, queridos, daquilo que nós não temos enxergado. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que nessa noite há uma atmosfera de Deus, há uma nuvem do Senhor, queridos, e essa nuvem, ela toca sobre o seu ser, ela toca a sua alma, ela toca as suas emoções nessa noite. E nessa noite o Senhor traz paz ao seu coração, nessa noite o Senhor, Ele coloca fé ao seu coração, nessa noite o Senhor tira a opressão, nessa noite o Senhor derrama algo especial sobre a sua vida. Eu posso sentir a presença do Senhor nessa noite, queridos. Eu posso sentir o poder e a glória. Eu sinto a unção de Deus sendo derramada nessa noite, e o Senhor diz: eu estou alcançando os meus filhos, eu estou alcançando as minhas filhas, eu estou enchendo nessa noite, diz o Senhor, pessoas que estavam com seus entendimentos fechados, as escamas sobre os seus olhos, diz o Senhor nessa noite: eu estou tocando, eu estou enchendo, eu estou quebrando, eu estou despedaçando nessa noite o jugo, e eu estou abrindo os vossos olhos para que vocês possam enxergar além daquilo que vocês não têm enxergado. O Senhor diz: há um novo tempo, há um segundo semestre diferente, diz o Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! Eles partiram o pão, eles tiveram seus olhos abertos,
E eles viram que Jesus desapareceu naquele momento. E eles disseram um para o outro: não nos queimava o coração quando ele falava conosco? Queima o seu coração, queridos, quando o Senhor fala, quando você ora, quando você está no seu momento. Queima no seu coração. Precisa queimar os nossos corações, queridos. Aqueles discípulos disseram: nós não tínhamos percebido que era o Cristo, mas o nosso coração queimava quando Ele falava. Quando o Senhor fala, você sabe. Quando o Senhor fala, você sabe, porque é a voz do Pai, queridos. Como eu sempre digo, quando nós aprendemos a ouvir a voz do Pai, todas as vozes não têm mais o poder de nos confundir. Glória a Deus. Jesus andava debaixo de um propósito. Jesus fazia milagres, Jesus fazia coisas extraordinárias, mas Ele se ausentava para ouvir a voz do Pai. Quando você se ausenta, quando você investe tempo de ouvir a voz do Pai, todas as vozes, todas as pessoas, todas as mentiras de Satanás já não fazem parte da sua vida, queridos, já não te abala mais, já não abala as suas estruturas, porque aquele que um dia ouviu a voz do Pai, queridos, essas vozes se tornam pequenas, essas vozes se tornam inconfundíveis, não vão mais confundir você. Glória a Deus, aleluia. E para finalizar, a palavra de Deus diz o quê? E eis que vos envio a promessa de meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Nesses dias o Senhor vai nos levar para a Jerusalém espiritual, amém? O Senhor está reunindo a sua igreja. Eu sinto uma porção dobrada nesses dias, queridos. Os últimos cultos nós temos sentido algo diferente. E isso não é algo natural. Isso não é algo natural. Antes nós estávamos aqui adorando. Eu comecei a tossir. Eu falei: meu Deus, acho que eu não vou conseguir falar. E eu pedi a graça do Senhor. Peguei um óleo, ungi o meu peito. Estava começando a tossir, mas o Senhor me deu saúde, amém? O Senhor te dá saúde nessa noite. O Senhor alcança a sua vida, queridos. O Senhor alcança o seu casamento. Você será um vaso usado nas mãos do Senhor. Você vai surpreender muita gente. Você vai surpreender muita gente, queridos. Muitas pessoas, muitas mulheres serão edificadas pela sua vida. Os seus conselhos serão como mel. Os seus conselhos serão como algo que vai vir para curar mulheres. Mulheres curando mulheres. Homens curando outros homens. Com as suas palavras, com os seus conselhos. O Senhor vai usar as nossas vidas, queridos. Nós não somos qualquer um. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Não acredite nas mentiras de Satanás, queridos. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Espera a promessa, espera a promessa. Insista, persista e não desista. Clame o Senhor, que você vai ver que algo poderoso o Senhor vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Fique de pé nessa noite, aleluia. Glória a Deus. E aqueles homens que tiveram contato com Jesus, aqueles homens que comeram com Jesus, aqueles homens que estavam indo pelo caminho de Emaús, naquele momento eles acordaram e eles voltam para onde os 11 discípulos estavam, lá em Jerusalém. E ali eles aguardavam a promessa, e ali eles receberam a graça, o poder. Aqueles homens e aquelas mulheres nunca mais foram as mesmas pessoas. Glória a Deus. Eu creio que nesses dias nós estamos passando por lutas, por dificuldades, por pandemia, por crise, mas nós nunca mais seremos as mesmas pessoas, queridos, porque uma unção dobrada o Senhor está derramando nesses dias. Uma unção dobrada,
o Senhor está derramando nesses dias. Feche os seus olhos essa noite. Aleluia. Aleluia. O que é que você tem passado ultimamente, Deus? Oh, aleluia. O que é que você tem passado ultimamente? Será que você está frio? Você está desanimado? Você está com medo do amanhã? Fala com o Espírito Santo nessa noite. Fala com o Espírito Santo nessa noite. Fala com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me ajuda. Diga: Espírito Santo, me ajuda. Aleluia. Oh, aleluia. Vai falando com o Senhor, queridos. Essa é a Jerusalém espiritual. Essa é a Jerusalém que o Senhor te trouxe. O Senhor diz: eu estou derramando algo especial nessa noite. Vai recebendo o bálsamo do Senhor. Recebendo a graça do Senhor. O Senhor me fala nessa noite: eu estou visitando as emoções. Estou visitando as suas emoções essa noite. E uma unção de paz, uma unção de alegria estou derramando. Hey! Recebendo nessa noite uma unção de paz que passa neste lugar como uma nuvem. Ei! Como uma nuvem de paz, diz o Senhor. Existem pessoas que estavam no meio de tribulações, de opressões, do medo, da dor, mas o bálsamo vem para curar as suas emoções, para curar a sua alma. Vai recebendo um bálsamo de alegria, um bálsamo de Gileade. Há um óleo que desce nessa noite sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Há um toque dos céus, há um toque da presença do Senhor. Ele diz: o meu rio flui neste lugar, porque existiam terras secas. E como as correntes do Negueb, diz o Senhor, eu fluo neste lugar, eu toco neste lugar, eu alcanço neste lugar o seu coração. Convide o Espírito Santo, diga: Senhor, me toca, me capacita, me santifica, me renova. Vai falando com o Senhor, vai falando com o Senhor nessa noite. Deixa o fluir do Senhor, deixa a presença do Senhor. Aleluia! Existe uma bênção do Senhor que Ele quer derramar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Aleluia! Aleluia! Sim, Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Você não somente vai cantar, mas você vai profetizar essa canção. Aleluia. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você tem. Aleluia. Ei! Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele diz: quando dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estaria. Ele diz: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Ligue a sua adoração, ligue o seu clamor, ligue a sua voz aos céus nessa noite. Junte-se aos anjos do Senhor que o adoram em todo momento. Santo, 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 Santo.
Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor, aplaudir o nome do Senhor, aplauda, glorifica, exalta o nome do Senhor.